Queridos casais, mais uma palavrinha para vocês. Provérbios, Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogaram. Que amor é esse, meu Deus? Você não falou num vídeo alguns dias atrás que o amor não pode ser ardente, ele tem que ser um amor inteligente? Pois é, esse conceito de amor bíblico realmente não é um amor ardente, é um amor inteligente. E é um amor que está embasado, está solidificado, está ligado no amor de Deus, que é o amor ágape. Quando você está debaixo do amor de Deus, quando você está em aliança com Deus, você tem condição de amar dessa forma, um amor que não se apaga. Primeiro, nós sabemos que o conceito de amor na sociedade atual, ele está muito diluído, né? O amor tem muitas expressões e muitas formas. Não é desse amor que eu estou falando. Eu estou falando de um amor que não se apaga. Um amor que não se apaga, ele é um amor que não tem como base a paixão. Primeiro, a paixão, ela baseia-se em duas coisas, em três coisas, para você entender o que é amor, o que é paixão. Ah, Márcia, eu sei o que é paixão, já senti, mas é bom entender o conceito. Idealização. A paixão, ela constrói uma pessoa idealizada que é irreal, é perfeita, entendeu? E na verdade a gente sabe que não existe pessoa perfeita. Se você passar a conviver, por mais que você ache que ela é perfeita, sinta que ela é perfeita, quando começar a convivência você já vai desconstruir esse castelo, né? Então, idealização, possessão. Quem está apaixonado acha que o outro é propriedade dele. Ele não consegue compartilhar, acha que o tempo tem que ser todo para ele, né? Fica muito envolvido. E exclusividade. Então, idealização, possessão e exclusividade. São os três componentes aí da paixão. Exclusividade, quero toda atenção, quero todo afeto, quero toda compreensão. Normalmente quando está apaixonado, o outro se mostra assim. Mas num relacionamento verdadeiro e real, a gente tem que exercitar, né? Compreender o outro, dividir o cônjuge com pais, com família, com o trabalho dele, né? Então, o amor verdadeiro, o amor que não se apaga, não é um amor egoísta, não é um amor autocentrado, não é um amor possessivo, né? A paixão normalmente ela deixa a pessoa naquele estado de estagnação, é como se o tempo parasse. Você passa 2 horas com a pessoa, parece que foi 10 minutos, 15 minutos, né? Aquele tempo relativo entra muito aí nessa questão da paixão, né? O tempo para, a pessoa perde a conexão com as atividades, né? E a paixão ela chega de uma forma abrupta, como também dessa mesma forma ela acaba, né? Então, um amor que não se apaga é embasado, sustentado pelo amor de Deus. E está lá em 1 Coríntios 13, uma pessoa real. Quando você ama, você entende que você está se relacionando com uma pessoa real e não idealizada. Você sabe que aquela pessoa tem muita coisa boa, mas ela também tem defeito. O amor verdadeiro, o amor que não se apaga, ele não é cego. Ele vê virtudes, mas ele vê também defeito. E o amor que não se apaga, ele é doador, ele é compartilhador. Ele não busca só seus próprios interesses, mas busca também o que é do interesse do outro, né? E um amor que não se apaga é um amor que cresce nas dificuldades. Lembra das promessas que vocês fizeram no altar, sorrindo, com muita alegria? Sim, ali estava começando a história. Ali vocês só estavam ainda envolvidos pelo fogo da paixão, né? Então prometeu ser fiel na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Na beleza, na feiura. Mas aí quando as coisas começam a acontecer, né? Nós muitas vezes esquecemos. Então lembre-se da promessa feita no altar. Cantares ainda 8:5 tem um texto que diz assim, ó, quem é essa que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Deserto fala de luta, de dificuldade que todo casal enfrenta na vida. Mas ao mesmo tempo tem o quê? Proximidade. Tem sustentação um no outro, tá?
Um amor que não se apaga, ele não se sustenta somente pelo sentimento, porque sentimentos passam, mas pela convicção e pelas atitudes que demonstram amor no dia a dia. Tem dia que você não vai estar com muita vontade de fazer ou de compartilhar algo bom com seu companheiro, com seu cônjuge, mas pelo compromisso, pela aliança e pelo amor que não se apaga, o amor verdadeiro, você compartilha. E é isso que faz com que mude o sentimento dentro da gente. Você não está com vontade, mas por tudo que eu já falei, você pratica e isso faz mudar o sentimento. Faz com que aquela dor ou aquela vontade de ficar mais distante que você estava passe, né? Um amor que não se apaga, ele desenvolve sexo sadio, vence as tentações sexuais e enfrenta as questões negativas. Não dá para viver sem olhar esse lado, tá? O amor que não se apaga, ele precisa de compreensão, precisa de responsabilidade, mas ele também precisa de olhar para o lado sexual, que é importante para um casal, tá? E precisa também olhar para o lado sexual, não é só pensar no prazer, mas pensar também nas tentações, enfrentar as questões negativas que vêm para todo casal, tá? Então, esse é um amor que não se apaga. Esse é um amor que dura. Esse é um amor que sustenta. E ele não tem a ver com sentimento, não. Tem a ver com uma convicção. Então, a maioria dos casais casam pensando assim, bom, se não der certo, eu me divorcio. Fatalmente o divórcio vai bater na porta da sua casa, do seu casamento. A gente tem que pensar o contrário. Eu sei que será difícil, eu sei que terá algumas dificuldades, mas eu tenho uma aliança. Então eu vou trabalhar nas dificuldades para que a minha relação seja uma relação agradável, uma relação feliz. Então, enfrente as questões negativas, né? Colossenses 3,12 diz assim, ó, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportar significa dar suporte, e não é, eu suporto fulano, eu suporto esse casamento, não é isso. É dar suporte nas fraquezas, nas dificuldades, nos momentos ruins. É isso que faz com que a relação se torne uma relação agradável e esse amor não se apaga, tá? Então, muitas vezes, olha, o amor ele é tirado a força dele, ele é diminuído, porque as pessoas têm um comportamento controlador, é impaciente, falta cooperação com seu cônjuge, né? Ao invés disso, você tem que aceitar que às vezes as circunstâncias não são boas. Ao invés de não gosto do meu cônjuge, questione as minhas decisões, não gosto que o meu cônjuge questione as minhas decisões, aceito que o controle é uma ilusão. Na verdade, ninguém pode controlar ninguém. É só você pensar dessa forma. Ninguém vai te controlar. Ninguém pode te controlar, mesmo, a menos que tenha aí uma condição de doença mental, tá? Personalidades narcísicas, um certo grau de psicopatia, mas ninguém controla ninguém, tá? Sou crítico do meu cônjuge. Ao invés de você se comportar dessa forma e pensar dessa forma, você tem que pensar o seguinte, aceito que o meu cônjuge pode não mudar. Porque nós já falamos em outro vídeo que ninguém muda ninguém. Tem opiniões fortes a ponto de ser teimoso e até ruim. Ao invés de pensar dessa forma, você tem que abrir mão do controle e isso me dá liberdade, certo? Gasto muita energia queixando-me das ações do meu cônjuge. Ao invés disso, prefiro dirigir meus esforços em mudar a mim mesmo. Isso muda tudo. Quando você coloca esses contrapontos, ajuda demais a você a olhar para você, melhorar você e ter habilidade para mostrar, para falar com o teu cônjuge, para dialogar com o seu cônjuge aquilo que não está bom. Ao invés de não consigo deixar de sentir raiva do meu cônjuge, escolho o perdão e isso permite-me concentrar-me em uma missão para Cristo. O casamento é, antes de tudo, o casamento do cristão. Ele é, antes de tudo, uma missão.
Eu casei debaixo de uma aliança, Deus foi testemunha dessa aliança, porque Ele queria ver uma geração de piedosos, que são os filhos desse casamento que se solidifica, desse casamento que honra o nome do Senhor, que busca honrar o nome do Senhor, que busca fazer a coisa certa. Olha quanta coisa que muda. Você não está sozinho. Deus é o maior interessado em que seu casamento seja bom e dê certo, mas precisa de haver esta compreensão da sua parte. O controle é importante para mim. Abandone o seu orgulho, porque você também precisa de perdão. Você não tem que controlar ninguém. Você tem que olhar para si e para o todo. Então, um amor que não se apaga é aquele que permanece fiel, tá? O tempo todo, aparando as arestas, colocando a sua parte e olhando para o outro como o teu companheiro, teu cônjuge. Então, o grande escritor C.S. Lewis, ele fala uma frase que eu gosto muito, já citei ela várias vezes e continuo citando, ele diz assim, olha, os apaixonados fazem promessas. Aquele que ama cumpre as promessas que foram feitas quando estava apaixonado. Então, você transforme, você que casou apaixonado ou que está apaixonado, transforme essa paixão, deixa a paixão mudar, ela fenece, ela desvanece e dá lugar ao amor verdadeiro. Tá bom? Então, um amor que não se apaga, é um amor duradouro, é um amor que fortalece nas dificuldades, é um amor que busca compreender, é um amor que está debaixo da aliança, porque Deus odeia o divórcio. Eu digo para os casais, Deus odeia o divórcio, da mesma forma que Ele odeia um marido ruim, uma esposa ruim que não vê o que precisa ser visto para melhorar essa relação. Da mesma forma, Deus odeia isso também. Porque tem pessoa que, em nome de Deus, odeia o divórcio, fica numa relação péssima, horrorosa, sendo maltratada e não melhora a relação. Deus não quer isso. Os filhos sofrendo e tendo uma geração não de piedosos, mas uma geração de doentes emocionais, tá? Então, o Deus que odeia o divórcio é o Deus que envia pelo Espírito Santo e pela palavra os recursos necessários para vocês viverem uma vida saudável, ajustada e feliz na presença do Senhor. Tá ok? Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Passe para alguém, que o Espírito Santo conduza o seu casamento, sua relação.